Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos o nosso estudo sobre as fontes da oração, que são três: a Palavra de Deus escrita, depois a liturgia da Igreja, depois as virtudes teologais, que são três: a fé, a esperança e a caridade. Já falamos sobre a primeira fonte, a Escritura. Estamos falando agora da liturgia da Igreja. Mas por que a liturgia da Igreja é uma fonte para nós rezarmos? Por que ela nos ensina tanto a rezar? Quais são os elementos educativos? Quais são os elementos pedagógicos que nós encontramos, por exemplo, na celebração da missa, na celebração do batismo, na celebração da crisma, na celebração da unção dos enfermos, na confissão, na celebração do matrimônio, na celebração do sacramento da ordem, na celebração dos sacramentais, as bênçãos, o exorcismo, os sacramentais como a água benta, como as cinzas, etc. Porque esse manancial tem tanto a nos ensinar. Por que os sacramentos e os sacramentais são tão importantes para a nossa vida de oração? Responde o parágrafo 2655 do Catecismo da Igreja Católica. A missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental da Igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, prossegue no coração de quem ora. Os padres espirituais comparam, por vezes, o coração a um altar. A oração interioriza e assimila a liturgia, durante e depois da sua celebração, mesmo quando vivida no segredo. A oração é sempre oração da Igreja. É comunhão com a Santíssima Trindade. Começando sua vida pública, Jesus vai à sinagoga de Nazaré da Galileia, pega o texto do profeta Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, etc. E depois que ele lê, ele entrega o rolo do livro ao servente e o evangelista diz que todos tinham os olhos cravados nele. E Jesus diz: hoje cumpriu-se esta parte da Escritura que acabais de ouvir. Penso que na celebração, digamos, no rito judaico, não no templo, mas na sinagoga, que é uma casa de oração, num povoado tão inexpressivo, tão pequeno como Nazaré da Galileia, mas aqui nós temos exatamente aquilo que a liturgia da Igreja nos proporciona. Ela atualiza o mistério de Cristo. Ela perpetua no tempo e no espaço a ação redentora de Cristo, mediante os sinais, mediante as palavras proclamadas, mediante os gestos, os símbolos, as orações, a pregação, as diversas manifestações rituais da celebração, qualquer que seja ela. E já ali nós meditamos. Já ali, tudo isso é apresentado no altar do coração, como diz o texto. E aí somos levados a ruminar, a guardar aquelas coisas no nosso coração, e isso necessariamente se traduz em vida de oração. Quem reza, reza o que a Igreja reza. Nesse sentido, a liturgia da Igreja é paradigmática, porque é o modelo, é a norma da oração. Rezamos o que se reza na liturgia. Oramos a Deus aquilo que a Igreja reza quando celebra o seu culto. Assim, a oração que não é oração com a Igreja não é verdadeira oração. A oração sempre está voltada, sempre se alimenta, aure, recorre, compara, por assim dizer, e se consolida, e se alimenta, e depende da liturgia da Igreja.